Fala pessoal, quinta-feira, nono vídeo de como os meus erros me atrapalharam, me fizeram ter um pouquinho mais de dificuldade para eu conseguir o sucesso que eu tive na minha carreira profissional. Renato Miliati mais uma vez falando com vocês sobre líder empreendedor e mais uma vez falando sobre mercado multinível, o que é esse marketing multinível e as coisas que a gente faz dele e contando principalmente para vocês aquelas coisas que eu mais errei, aquelas coisas que pesaram um pouquinho nas minhas atividades. Hoje especialmente, penúltimo dia, tem hoje e amanhã só para acabar essa série e eu guardei dois assuntos muito legais. Um deles que eu vou falar hoje é que a gente comete um erro muitas vezes, que até na época a gente usava um ditadozinho, uma brincadeira que a gente falava que era assim: quem mede distância, mede dinheiro no bolso. Ou seja, quantas e quantas vezes você, quando começa uma coisa, você está muito entusiasmado, você topa tudo, você faz tudo que vier para frente, o que falarem para você vai lá, rasga, faz, não tem tempo ruim. Com o passar do tempo, você começa a fazer uma equipe, você começa a crescer, você começa a ter um certo volume de renda, um certo volume de pessoas que te rodeiam, as coisas começam a ficar naturalmente mais fáceis, porque o começo sempre é um pouco difícil, tanto pela falta de experiência, como também por ter que iniciar uma atividade mesmo. Mas depois você começa a fazer um negócio e começa tudo a acontecer. E aí acontece uma coisa muito maluca, que é assim, começam a aparecer oportunidades que você começa a medir se ela vale a pena ou não, se é legal ou não. Tipicamente funciona assim: imagina, por exemplo, que você é de uma cidade e perto da sua cidade existe uma outra cidade. E no começo, se alguém falasse para você: cara, você precisa sair de São Paulo para ir para o Acre, você ia, porque nossa, você está começando, você está com aquela febre toda. Mas depois o cara fala assim: nossa, falando de São Paulo, São Paulo, por exemplo, tem uma cidade que é colada em São Paulo, que é praticamente a grande São Paulo, que chama Guarulhos. Aí se o cara chega para você e fala assim: precisamos ir visitar uma pessoa em Guarulhos, você fala: pô, Guarulhos, cara, Guarulhos é longe, por que nós vamos até lá? Aí tudo começa a ficar muito difícil, não sei se é a palavra, mas muito mais complexo, porque afinal de contas você tem tanta coisa te rodeando já, tem tanta coisa acontecendo já no automático, tem tanta coisa que já está rolando perto de você que você não precisa se dedicar tanto em ir para outros lugares, em ter que enfrentar aquele desgaste de locomoção ou desgaste mesmo de ter que falar com pessoas que você ainda vai convencer, vai falar para elas da ideia. E isso aconteceu comigo. Então isso aconteceu comigo de uma forma muito especial, porque praticamente do mesmo jeito que eu estou contando para vocês, eu comecei a selecionar aquilo que eu queria fazer. Eu comecei a selecionar aquilo que aparecia. E o pior de tudo, gente, comecei a pré-julgar aquilo que era bom ou ruim, ou bom ou não tão bom, ou aquilo que eu achava que ia dar muito resultado e aquilo que não ia dar. E eu aprendi que, óbvio, guardadas as devidas proporções, ninguém vai falar para você sair de um canto do mundo para outro canto do mundo para falar com uma pessoa, mas o que eu aprendi de fato é que existiam possibilidades que estavam ali, muito próximo, estava quase encadeado uma coisa na outra, eu estava do lado, só eu me estender um pouquinho a mais, eu ia chegar num outro grupo de pessoas ou numa pessoa que me levaria para esse outro grupo de pessoas. E quando começou a ficar tudo muito forte, tudo muito bom, eu me dava o luxo de não fazer isso. E eu aprendi que isso é uma tremenda falta de consideração, primeiro, com você mesmo. Por que falta de consideração com você? Porque você está prejudicando a sua oportunidade de crescer ainda mais. Segundo, com a pessoa que você ia visitar, ia falar e ia dar essa oportunidade para ela, porque de repente é uma coisa que ela precisaria para a vida dela. E em terceiro, com a pessoa que está intermediando isso, porque se você soube que você tinha que ir em algum lugar, alguém te avisou isso. E você também está deixando de ajudar essa pessoa. E eu comecei a notar que isso fazia
com que eu ficasse também preso só às mesmas pessoas e eu cessava o meu horizonte. Meu horizonte começou a ficar limitado, meu horizonte começou a ficar dentro daquele grupo que eu queria enxergar e comecei a entrar naquela famosa zona de conforto. O que é a zona de conforto, então, para quem está liderando uma equipe no mercado multinível? É que você para mediante achar que está tudo muito bem e deixa de ter oportunidade de abrir mais e mais leques. Quem sabe, se aquela pessoa que te falaram, que estava ali do lado e você não quis ir, seria outra forte alavanca para o teu negócio. E olha, gente, é muito bom quando você descobre alguém novo, é muito bom quando você dá essa possibilidade, porque o pessoal que também estava entrando dentro de uma zona de conforto na sua equipe, começa a se mexer, porque vê aquele vulto acontecendo, vê aquelas coisas acontecendo e fala assim, nossa, e eu pensei que eu era bom, olha esse cara cheio de ideia, cheio de vontade, cheio de gás. E tudo se locomove. Então, olha quanta coisa você deixa passar quando você acredita que para que ir até lá? Para que mais esse esforço? Não estou precisando disso. E guarda isso, nós sempre precisamos ir além, nós sempre precisamos fazer algo a mais, nós sempre precisamos conquistar um espaço maior do que a gente está ou dar a oportunidade para as pessoas também conquistarem isso. Então, cara, não faça como eu. Acelere o seu crescimento e quando você já tiver até um pouco mais crescidinho, não deixa de acelerar mais ainda, porque você já vai estar com mais prática, mais habilidade, vai ser mais fácil, no lugar de você prejudicar as pessoas, você consegue dar mais e 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 mais oportunidade para as pessoas crescerem e, por conseguinte, você também. Valeu? Gostou? Compartilha, avisa as pessoas que está acabando a semana, está acabando os 10 vídeos e eu quero que muita gente tenha acesso a essas informações para conseguir conquistar o seu sucesso mais rápido. Valeu, até amanhã no último vídeo, um abraço!